Olá, bem-vindo ao nosso sexto vídeo da disciplina Religiões Comparadas. Hoje faremos uma abordagem do tema da superioridade da religião judaico-cristã em relação às demais religiões. Eu gostaria só de explicar o termo superioridade da religião judaico-cristã. Pode parecer um tanto quanto deselegante você afirmar que a sua religião é superior às demais religiões. Pode soar também, assim, de certa forma, como uma certa arrogância em dizer que a sua religião é superior às demais religiões. Não é nem no sentido de arrogância, não é nem no sentido de querer considerar as demais religiões inferiores à religião judaico-cristã, mas do ponto de vista que eu faço essa abordagem, eu coloco a superioridade da religião judaico-cristã do ponto de vista da prática que os cristãos hoje fazem da religião. Se você comparar os elementos de todas as religiões, ou principalmente das grandes religiões, e da religião judaico-cristã, que aqui para nós no Ocidente é o cristianismo, nós veremos que os elementos que compõem a religião cristã, elas diferem substancialmente das demais religiões, seja o islamismo, que é a segunda maior religião do mundo, seja o hinduísmo, que é talvez a terceira maior religião do mundo, ou qualquer uma outra das grandes. Se você colocar entre as 10 religiões, as maiores religiões, o cristianismo estará em primeiro lugar em tamanho em relação às outras. Quando eu estou afirmando que a religião judaico-cristã ou que o cristianismo é superior às demais religiões, eu não estou querendo depreciar nenhuma religião, muito pelo contrário. Todas as religiões são muito valiosas para a formação da sociedade, para a conduta do ser humano individualmente, portanto, no aspecto de importância, no aspecto de praticidade, todas as religiões são muito importantes. Todas as grandes religiões são importantes e você não pode dizer que esse ou aquele outro aspecto destaca como superior uma religião em relação à outra. Mas, como estou me dirigindo majoritariamente a cristãos, eu quero colocar esse aspecto da superioridade dos elementos da religião cristã, que vai desde a divindade do cristianismo, as suas doutrinas, os seus dogmas. São essas coisas que eu estou colocando como superior às demais religiões. Não há aqui nenhum demérito para nenhuma religião. Eu, pessoalmente, considero todas as religiões como grandes contribuidoras para a formação do caráter, da personalidade e da conduta de cada indivíduo. Mas, após essa explicação, eu gostaria, portanto, de falar a respeito daquilo que eu considero ser a superioridade da religião judaico-cristã em relação às demais. O primeiro aspecto que eu gostaria de abordar é que a singularidade das tradições judaicos-cristãs está em sua visão única sobre Deus, o homem e o mundo, oferecendo princípios morais, espirituais que moldam civilizações. Há 2 milênios que esses valores do cristianismo, que esses fundamentos do cristianismo vêm contribuindo de forma expressiva para a formação das diversas sociedades, das diversas civilizações. Os ensinamentos centrados em valores como justiça, compaixão, lealdade, responsabilidade continuam a influenciar profundamente todas as sociedades.
Eu não quero dizer com isso que somente a religião judaico-cristã trazem nesses elementos contribuições para a sociedade. Mas, do ponto de vista da sociedade ocidental, o cristianismo é a religião majoritária e, portanto, mais influenciadora nesses aspectos. O judaísmo e o cristianismo tiveram impacto histórico, cultural, fundamental no Ocidente, definindo valores éticos, valores sociais e jurídicos que sustentam, eu diria, a sociedade ou a civilização moderna. Vivemos hoje na fase da sociedade líquida, mas não é porque vivemos numa sociedade tão volátil, tão instável, que os valores do cristianismo foram abolidos. Muito pelo contrário, são esses valores, são os princípios judaico-cristãos que sustentam a sociedade ocidental em sua conduta, na sua formação de seus valores. Suas contribuições vão desde a formação das primeiras leis até a inspiração para movimentos de direitos humanos e pela dignidade da pessoa. Eu ouvi outro dia de um sociólogo que a maioria, quase todas as leis elaboradas nos parlamentos ocidentais têm algo dos 10 mandamentos inseridos nelas. Ou seja, a base para a elaboração dos principais códigos de leis no Ocidente tem como pano de fundo os mandamentos ou a suprema lei, como poderíamos chamar, da religião judaico-cristã, que são os 10 mandamentos. Essas determinações, esses valores que estão agregados aos 10 mandamentos, eles foram transmitidos para códigos de leis, para princípios, para valores que fundamentam as leis de quase todos os países ocidentais. Quase todos. Portanto, são de um valor absolutamente expressivo o conteúdo dos 10 mandamentos para fundamentar a elaboração de leis, principalmente no Ocidente. Eu queria dar aqui uma visão mais ou menos gerais sobre os principais argumentos teológicos e históricos que sustentam a singularidade do cristianismo. Primeiro, o monoteísmo ético. O judaísmo introduziu o conceito de um único Deus que é não apenas criador, mas também moralmente exigente, estabelecendo normas éticas que orientam o comportamento humano. A religião judaico-cristã tem na sua divindade maior um Deus que é imanente. O que significa ser uma divindade imanente? Ela está em contato com a sua criação. Ela está em contato com aqueles a quem ela está acima. A divindade do cristianismo não é apenas imanente, ela é também transcendente, mas a imanência dela a torna uma divindade acessível a todos aqueles que são seus seguidores. Em qualquer lugar, em qualquer hora, aqueles que são seguidores da religião judaico-cristã podem acessar a divindade máxima dela sem nenhum intermediário. Esse privilégio é de poucas religiões que têm nos seus criadores, nos seus fundadores, nas suas divindades, um acesso tão irrestrito quanto o cristianismo oferece. Esse conceito de monoteísmo ético
difere profundamente do politeísmo antigo, onde os deuses eram vistos como entidades de caráter limitado, muitas vezes humano, e tinham esferas de influências muito restritas. Diferente do Deus cristão, que é tanto imanente quanto transcendente. O que significa ser transcendente? Que ele está acima da sua criação. Além de ele ter criado e cuidar dessa criação, participando, realizando milagres, ouvindo e respondendo orações, ele também é transcendente, ou seja, ele está acima, ele não é atingido por absolutamente nada da sua criação, a não ser ouvir e interferir em favor daqueles a quem ele criou. Portanto, isso é um conceito bastante importante dentro do cristianismo. O cristianismo expandiu essa ideia, afirmando que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, busca relacionar-se com a humanidade de maneira direta, oferecendo aquilo que é o bem mais precioso, a coisa mais importante na religião, qualquer que seja, que é a redenção do ser humano, o perdão do ser humano por conta de seus pecados. E isso Jesus Cristo faz com o ser humano frequentemente, diariamente, todas as vezes que alguém se aproxima dele. As Escrituras dizem que aqueles que se aproximam dele, ele jamais os manda embora. Portanto, essa é uma forma de imanência que só o cristianismo pode ostentar. Esse relacionamento pessoal com Deus é um aspecto teológico único que diferencia das principais tradições religiosas. Não que as outras divindades das demais religiões também não participe de alguma forma do mundo humano, mas de uma maneira totalmente diferente daquela que é feita pelo cristianismo. Outro aspecto interessante é a revelação divina e as escrituras sagradas. Veja só, tanto o judaísmo quanto o cristianismo afirmam ter recebido revelação direta de Deus que serve como guia, não apenas para a adoração, mas para a vida moral, ética, social de seus seguidores. Portanto, as Escrituras, que é fruto da revelação de Deus direta, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são a base de toda conduta ético e moral do praticante da religião judaico-cristã. Esse é um valor, aliás, que traz um diferencial total em relação às grandes religiões. No judaísmo, essa revelação estava contida na Torá e depois foi explicada, poderíamos dizer assim, não exatamente explicada, mas foi dada uma continuidade por meio dos profetas que Deus usou durante o período do Velho Testamento. Então, após a Torá, que é a base de toda a conduta dentro da religião judaica, os profetas trataram de mostrar como deveria ser o cumprimento dela no dia a dia daquelas pessoas. E, vejam só, o cristianismo considera o Novo Testamento como a continuação e o cumprimento das Escrituras hebraicas, com a revelação máxima ocorrendo na pessoa de Jesus Cristo. Olha só, nós sabemos que a revelação de Deus ao ser humano foi progressiva. Isso significa que a maneira como Deus se revelou, por exemplo, a Abraão, como El Shaddai, em Gênesis capítulo 17, era simplesmente o princípio,
o começo da revelação de Deus. A partir daquele momento, quando ele diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, a partir dali, gradativamente, Deus foi se revelando ao ser humano. E hoje, como Paulo disse aos Romanos, tudo que nós podemos e precisamos conhecer de Deus está revelado. Seja pela criação dele, seja pelas escrituras que ele nos deixou, ou a revelação máxima, que é a de seu Filho Jesus Cristo. Nenhuma outra religião tem um padrão de orientação para os seus seguidores como tem o cristianismo. Esse conceito de revelação progressiva é culminante dá às tradições judaico-cristãs uma identidade única, onde Deus se comunica ativamente com a humanidade ao longo da história. Como diz o escritor aos Hebreus, não é? Havendo Deus antigamente falado aos pais, hoje ele nos fala por meio de seu Filho. Então, o cristianismo é diferente. Além do mais, há um outro aspecto que diferencia o cristianismo das demais religiões, que é a visão linear da história. Ou seja, para o cristianismo, a história humana não é cíclica, ela é linear. O que significa isso? Que a história humana começa em um ponto A e vai até um ponto Z e perpassando por todos os pontos intermediários. Mas ela não volta, ela não é cíclica. Como é cíclica a história humana em quase todas as religiões. Veja, a história humana começou no Éden, quando Deus cria o ser humano no Éden. E ela vai concluir quando ele julgar o último ser humano no tribunal que ele vai estabelecer no final de todas as coisas. Tantos episódios estão relacionados e ainda serão relacionados nesse intervalo entre a criação e o juízo final. Mas em nenhum momento a história humana ela é cíclica, ela é sempre linear. Portanto, esse é um grande contraste com as demais religiões. Porque Deus, quando ele estabeleceu o seu projeto, o seu plano, ele teve um início, um desenvolvimento e uma conclusão. E tudo vai se dar exatamente como ele planejou. Nem uma vírgula, nem absolutamente nada deixará de ser cumprido exatamente como foi planejado, como foi elaborado por ele. Essa visão de progresso e de um propósito final teve uma influência muito significativa na cultura ocidental. Valores éticos, motivando principalmente a busca por um desenvolvimento contínuo para o bem da humanidade. Portanto, esses valores, esses princípios são muito importantes para a religião judaico-cristã. Além disso, tem a questão da influência cultural e ética na sociedade. A moral judaico-cristã, com princípios como a dignidade humana, a justiça e o cuidado com os pobres e a responsabilidade social, moldou a ética e o direito ocidentais. Nós sabemos exatamente que o nosso direito, por exemplo, ele tem origem no direito romano, que tem origem muito bem fundamentada nos valores e princípios cristãos. Você pode até argumentar, não, mas o direito romano ele é anterior ao cristianismo, concordo, mas a influência do cristianismo no direito romano é absolutamente notável. E o direito brasileiro é um direito cuja origem é romana, ok? Então, vejamos.
Valores como o perdão, o amor ao próximo, o altruísmo, a justiça social, centralizados no cristianismo, transformaram as relações interpessoais e as políticas sociais da nossa sociedade. Historicamente, podemos dizer que essas contribuições ultrapassaram as fronteiras religiosas e influenciaram conceitos universais como os direitos humanos, a igualdade, impactando diretamente a formação de todas as sociedades ocidentais. E, além disso, agora no tópico número 2 eu gostaria de falar sobre a fundamentação histórica e teológica da singularidade judaico-cristã. E eu quero começar falando sobre que o judaísmo, ele introduziu o monoteísmo ético, enfatizando a adoração em um único Deus justo e santo, cujo relacionamento com a humanidade é baseada em princípios morais e espirituais. Essa perspectiva foi totalmente revolucionária em termos de religiões. Todas as religiões antes do judaísmo eram politeístas, todas. Você não tem um só registro de uma religião que fosse monoteísta antes do judaísmo. Você pode até, teve um rei egípcio, um faraó, que se tornou monoteísta, mas não prevaleceu. Você pode até alegar que os deuses, as grandes divindades das cidades-estados antigas, elas funcionavam como divindades monoteístas. Não. Nenhuma delas. Tanto que, quando uma cidade-estado conquistava a outra, conquistava também a sua divindade. Então, a religião judaico-cristã, ela trouxe a ideia de monoteísmo como nenhuma outra teve. Hoje, nós temos algumas religiões que são monoteístas, não é? Nós temos o islamismo, nós temos o sikhismo, nós temos o bahaísmo, nós temos o zoroastrismo, são religiões tidas como monoteístas, mas todas elas têm de alguma forma relação com os valores da religião judaica ou com os valores nos princípios das religiões abraâmicas. Todas elas. Não vamos entrar em detalhes porque esse vídeo não se propõe a isso, mas é assim que acontece. Em contraste com o politeísmo das culturas antigas, onde múltiplos deuses personificavam aspectos conflitantes e imorais, o monoteísmo judaico apresentou um único Deus íntegro, promovendo a ética universal. A aliança entre Deus e Israel consolidou valores éticos e espirituais que mudaram não apenas a identidade do povo do judeu, mas também influenciaram profundamente culturas e tradições ao longo da história. Então veja que não é algo de só menos importância, algo que pode equiparar-se às demais religiões, o aspecto monoteísta. E outro aspecto muito relevante, que é a contribuição dos mandamentos e a lei divina. Como eu já falei um pouco atrás, os 10 mandamentos serviram como base para uma ética que valoriza a dignidade humana, a justiça, influenciando a moralidade individual e coletiva, além de nortear quase todos os sistemas legais do Ocidente. Isso só o cristianismo pôde oferecer, só a religião judaico-cristã pôde oferecer. A lei divina, ao trazer princípios como respeito à vida e à propriedade, inspirou construção de leis ocidentais, criando fundamentos para a organização das sociedades modernas. Veja só. Rapidamente aqui um comentário adicional. Os 10 mandamentos, eles estão divididos em 2 partes. A primeira parte vai do 1º ao 4º mandamento.
Esses 4 mandamentos dizem respeito à relação do homem com Deus. E os outros 6 mandamentos dizem respeito ao relacionamento do ser humano com seu semelhante. E é exatamente esses 6 mandamentos que diz respeito a relacionamentos entre as pessoas que nortearam a formação da maioria das leis ocidentais. Então isso é muito relevante. O cristianismo e a nova aliança. Tá? Veja só. O cristianismo tem como base a centralidade de Jesus, o Salvador, cuja vida, morte e ressurreição ofereceram redenção à humanidade e representam o cumprimento das promessas divinas. A vinda de Jesus à Terra, ela foi o cumprimento de promessas que iniciaram no Éden e perpassam por todo o Velho Testamento. Alguns comentaristas que dizem, até de um certo ponto romântico, que Cristo é o centro de toda a Bíblia. O Velho Testamento todo aponta para ele que vinha. E o Novo Testamento mostra como ele veio e o que ele fez. Portanto, ele de fato é o centro das Escrituras. A graça e a redenção centrais ao cristianismo oferecem uma nova perspectiva de relacionamento com Deus, baseada no perdão e no amor incondicional, em oposição ao legalismo, que é rígido em todas as religiões. Então, de fato, esses aspectos são importantes. Com sua mensagem universal de amor e reconciliação, o cristianismo expandiu-se pelo mundo, transformando culturas e sociedades ao enfatizar a igualdade e a dignidade de todas as pessoas. O cristianismo é a única religião no mundo onde homem e mulher têm direitos iguais. Nenhuma outra religião oferece isso. Uma ou outra religião pode até dar algum privilégio para as mulheres, mas tratá-las com direitos iguais ao homem, somente o cristianismo faz. Então, esse também é outro aspecto que traz um diferencial significativo. Eu gostaria de fazer uma abordagem agora sobre o papel da revelação divina e suas implicações em relação a isso que eu estou colocando como superioridade da religião judaico-cristã em comparação com as demais. Primeiro, a revelação progressiva no judaísmo. Veja só, a revelação divina no judaísmo começou com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Eles formam o embrião daquilo que viria a ser a sociedade judaico-cristã. Foram eles quem tiveram as primeiras experiências de contato direto com Deus. As teofanias do Velho Testamento que aconteceram com eles, a maneira como Deus lidou com eles, até culminar com a entrega da lei, a Torá, que foi o código que revolucionou todos os princípios da religião até aquele momento. Claro que você pode dizer que as grandes culturas, as grandes civilizações, todas elas tinham códigos de éticas que eram muito importantes, como o Código de Hammurabi, por exemplo, os códigos egípcios, ou os códigos dos heteus ou dos hititas. Claro que são relevantes. O Namur também tinha código. Você pode citar vários exemplos, mas nenhum deles traz a completude de informações, de orientações que trazem os códigos da religião judaico-cristã. A revelação divina no judaísmo começou com os patriarcas, culminou com a entrega da Torá a Moisés, fornecendo a base espiritual, moral para o povo de Israel
e sua relação com Deus. Como eu já disse, a revelação de Deus na Bíblia, ela é progressiva. Hoje nós, os cristãos, temos muito mais condições de saber quem é Deus, pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, do que todas as civilizações, eu diria, as anteriores. Se você começa com Abraão, em Ur dos Caldeus, quando ocorre a primeira revelação dele ao ser humano, até você culminar com as últimas revelações hoje, decorrente das orientações do Espírito Santo ao povo de Deus, não há como você comparar isso com em nenhuma outra religião. A lei mosaica, ela consolidou a identidade do povo judeu. Ela fechou de forma hermética a conduta, os valores, os princípios que regem toda a sociedade judaica. Então, não há como você negar isso. E onde essa revelação no judaísmo vai desaguar? Na principal revelação de Deus à humanidade, que é no cristianismo. Quando Cristo nasce, quando ele encarna, assume forma humana, se sacrifica de forma vicária em favor da humanidade, foi a maior revelação de Deus que o homem poderia ter. Nenhuma outra religião tem o privilégio que a religião judaico-cristã tem de ter um Deus, a principal divindade dela, convivendo com o ser humano, ensinando pessoalmente o ser humano, lidando com as suas mazelas, com as suas dificuldades, passando pelos mesmos problemas que o homem passa. Nenhuma religião pode dizer que tem isso. Então, o clímax da revelação é Jesus no cristianismo. Então veja que o Novo Testamento, de certa forma, cuidado com essa informação que eu vou passar para vocês. De certa forma, veja que o Novo Testamento ele complementa a Torá. Quando eu falo complemento, eu não estou dizendo que o Velho Testamento estava incompleto, que as informações do Velho Testamento estavam incompletas. Não. É que dá uma sequência tão bem encaixada uma na outra, que a gente pode dizer que uma complementa a outra. Que as duas são complementares. Elas atendem plenamente ao que Deus queria fazer com a humanidade ao se revelar a ela. Então, são valores que nós não podemos de modo nenhum negar que são relevantes, que são importantes, que são absolutamente diferentes de todo tipo de revelação que existe nas demais religiões. Um pequeno contraste com a segunda maior religião do mundo, que é uma religião também abraâmica, que é o Islã, ou islamismo. Mas eu queria apenas pontuar algumas diferenças para a gente acentuar essa orientação que eu estou passando para vocês da superioridade da religião judaico-cristã. Por exemplo, no Islã, a revelação final e completa é atribuída ao Alcorão, considerado a palavra imutável de Deus, transmitida diretamente ao profeta Maomé. Diferente do conceito progressivo da revelação no judaísmo e cristianismo. Percebe a sutil diferença? No islamismo, a revelação veio pronta e acabada. Quando Maomé recebe o Alcorão pronto, ele estava recebendo a completude de tudo que Alá poderia comunicar com o ser humano. No cristianismo, no judaísmo, não.
Veja que, diferente do conceito progressivo da revelação no judaísmo e no cristianismo, o Islã apresenta uma visão estática, definitiva, marcando um contraste nas abordagens teológicas. Depois, essa diferença de concepção impacta as interpretações religiosas e culturais, com o Islã enfatizando a preservação literal das escrituras e as tradições judaico-cristã, destacando um relacionamento mais dinâmico com Deus ao longo da história. Percebe? Eu estou pegando apenas o Islã, que é a segunda maior religião, e uma religião que tem suas bases também na religião abraâmica, que é a mesma base da religião judaica. Então veja que isso é relevante para a gente. Agora, eu queria já partindo para o final desse comentário, desse vídeo com vocês, para ele não ficar mais longo do que ele já está, e eu até quero pedir desculpa porque o vídeo vai ficar um pouco mais longo do que os outros, mas eu acho relevante, é o último vídeo, então é importante que eu passe algumas informações que para a disciplina Religiões Comparadas é importante. Veja só. Críticas e perspectivas contemporâneas sobre a superioridade religiosa. Como eu disse, quando eu estava falando de superioridade, eu não estava depreciando nenhuma religião. Nenhuma. Nada de depreciar, nada de achar que as religiões não contribuem positivamente para a formação da sociedade. Pelo contrário, todas as religiões são muito importantes para a formação da sociedade. Mas nenhuma religião oferece à humanidade o que o cristianismo oferece. Que é a oportunidade de escolher entre o caminho largo e o caminho estreito. Isso só o cristianismo oferece. Veja só, então algumas críticas que tem nesse sentido. Exclusivismo religioso e desafios éticos. O que é exclusivismo religioso? É uma tendência de achar que uma única religião detém tudo que é verdade no sentido religioso. Ou seja, ela é dona da verdade absoluta. E de nenhuma forma é esse o pensamento cristão. No caso do judaísmo e do cristianismo, o exclusivismo é marcado pela convicção de que Deus revelou uma verdade única e definitiva nessas tradições. Não que a religião em si seja superior às outras, mas que o fato de Deus ter revelado uma verdade exclusiva a eles a coloca como esse aspecto. Muitas pessoas, muitos teólogos hoje, e eu não diria nem que sejam, nem que são os teólogos liberais, porque já seria uma outra vertente, um outro tipo de comentário que iríamos fazer, mas muitas pessoas que estudam as Escrituras apontam que essa visão pode ser um obstáculo para o diálogo entre religiões, porque coloca uma tradição superior às outras. Isso levanta questões sobre a aceitação e o respeito pelas diversas tradições religiosas no mundo. Olha só, o fato de eu dizer que o cristianismo é superior às demais religiões, de modo nenhum me dá o direito de impor qualquer tipo de subserviência a qualquer religião que exista. Nenhuma, muito pelo contrário. Nós podemos olhar para todas as religiões e nós veremos valores que são essenciais para a conduta humana. Nós poderemos olhar que existem valores que são imprescindíveis e que nem todos esses valores, nem todas essas informações estão presentes dentro do cristianismo. Por mais completo que as orientações do cristianismo sejam, elas não trazem a completude, elas não trazem tudo que o ser humano precisa. As demais religiões também têm valores
As demais religiões também têm informações, têm aspectos que são relevantes. Mas esses aspectos que as demais religiões têm, que as colocam também em destaque por sua importância social, não diz respeito diretamente ao relacionamento do homem com a divindade. A preocupação da maioria das religiões é com a relação do ser humano com o ser humano. Embora eu tenha dito que os 10 mandamentos, divididos em 2 partes, 6 deles, portanto a maior parte, diz respeito ao relacionamento do homem com o homem, a prioridade é o relacionamento do homem com Deus. Porque para se ter um bom relacionamento do ser humano com o ser humano, é indispensável que o ser humano tenha um bom relacionamento com Deus. Caso contrário, não vai funcionar. Percebe? E as implicações éticas de tudo isso. A ideia de que apenas uma religião possui a verdade pode gerar tensões como intolerância e falta de respeito pelas outras crenças. E pode também criar barreiras para a convivência numa sociedade multicultural. Evidente que sim. Então cabe a cada participante de uma religião respeitar as demais. Agora, uma informação que não estava aqui no meu croquis. O cristianismo é hoje a religião mais perseguida no mundo. Todas as demais religiões perseguem o cristianismo e perseguem de maneira brutal. Nós só ouvimos falar muito dos extremistas islâmicos em países da África, em países da Ásia. Mas poucas vezes nós tomamos conhecimento de que, por exemplo, os hindus hoje estão criando uma corrente de resistência às religiões externas na Índia, principalmente o cristianismo. O cristianismo na Índia se tornou uma religião perseguida. E por incrível que pareça, o islamismo também. Mas nenhuma perseguição que se faz ao islamismo em redor do mundo é tão dura quanto a que se faz do cristianismo. Portanto, intolerância por intolerância, o cristianismo sofre muito mais do que todas as outras religiões. Mas não é isso que nos dá o direito de ser intolerantes. Aqui no Brasil, por exemplo, sejam com os católicos, sejam com os espíritas, sejam com as religiões de matrizes africanas ou as religiões esotéricas, nós não temos o direito de ser intolerantes com nenhuma delas. Superioridade judaico-cristã não é sinônimo de direito de ser intolerante com as demais, muito pelo contrário. O maior exemplo de tolerância foi o que Jesus demonstrou. E é a ele que nós devemos imitar. Então veja que há muitos teólogos que defendem a pluralidade religiosa, alegando que todas as religiões contribuem. Claro que contribuem. No começo do século passado, um teólogo chamado John Hinckley, ele promovia não exatamente o ecumenismo, mas uma tolerância muito grande entre as religiões. E mais modernamente, Paul Nitter também defende isso. Um parece que é discípulo do outro, né? Nitter é bem mais jovem, que é agora recente, e creio que Nitter ainda é vivo. Rick já faleceu, mas Nitter ainda é vivo. Os dois defendem que as religiões devem ser complementares e não exclusivas. De alguma forma eu também concordo, mas não significa que eu abra mão dos valores da religião que eu abracei. Eu sempre ensino aos meus alunos e a todas as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de conversar o seguinte: firme seus pés na rocha. A rocha que eu chamo aqui é a palavra de Deus. São os valores, os princípios bíblicos e valores e princípios cristãos.
Isso é uma rocha sobre a qual nós devemos firmar os nossos pés. Mas, para além de firmar os pés nessa rocha que é inabalável, nós precisamos abrir a mente e ver o que está em nosso derredor. As próprias Escrituras nos dão margem a isso quando diz: observem tudo e retende aquilo que for bom. Nas demais religiões nós podemos pegar valores úteis e bons para a nossa conduta enquanto cristãos. Então, nesse sentido, não precisa haver exclusividade religiosa. Precisa haver fidelidade, lealdade à divindade que você serve. Isso é importante. E eu quero passar para a finalização desse pequeno vídeo, que se tornou grande em extensão, falando sobre algumas aplicações que eu acho relevante nós refletirmos. E a primeira delas é a seguinte: reconhecer o valor das contribuições judaico-cristãs deve ser levado em consideração até o último instante. Mas isso não nos dá direito de desconsiderar outras tradições religiosas. Você pode olhar que até o islamismo tem valores que devem ser imitados. O hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, sikhismo, o bahaísmo, que foi fundado com o propósito de unificar as religiões, são contribuições que você pode considerar. Eu não estou querendo dizer aqui, falar de ecumenismo, falar de junção de aspectos religiosos, não é nada disso. Eu estou dizendo que nós não podemos desconsiderar os valores das outras religiões. Segunda, promover o diálogo interreligioso como meio de enriquecer a compreensão mútua é importante, é relevante. Quando você pegar uma pessoa que for de uma religião que você não tem nenhuma afinidade com ela, procura conhecer, procura compreender. Eu sempre tenho oportunidade de conversar com pessoas que são de outras religiões, bem distantes do cristianismo, e eu aprendo muito com elas. Eu aprendo a ser mais, uma pessoa mais pronta para aceitar as diferenças. Por exemplo, o próprio cristianismo, no Novo Testamento, ele adota muitas frases que foram tiradas de outras religiões. Uma muito famosa, que poucas pessoas sabem, é, por exemplo, aquela que Jesus disse: tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Essa frase não é cristã. Essa frase é uma frase do confucionismo, que é uma religião anterior ao cristianismo. Então, as demais religiões contribuíram muito. E o próprio texto do Novo Testamento, Paulo, como ele era um helenista, naturalmente ele era um helenista, porque ele vivia no mundo helenista, ele utilizava muitas frases dos filósofos clássicos gregos. Ele sempre estava falando alguma coisa a respeito. Os métodos que ele usava para ensinar, para escrever, para pregar, tinha tudo a ver com aquilo que era na Grécia Antiga. Então, por que nós precisamos impor essa exclusividade? Terceiro, refletir sobre a história do judaísmo e do cristianismo e aprender com os seus erros. O fato de Deus ter nos dado princípios, valores, normas corretíssimas, não significa que nós não erramos. Nós erramos. E erramos muito. O que é que nós precisamos ver? O que é que nós podemos, como cristãos, mudar na história? Quantas guerras nós já promovemos entre nós? Quantas mortes? Quanta intolerância entre nós mesmos? Quantos cristãos nós chamamos de hereges por conta de um aspecto que difere da nossa opinião?
Olha, hoje, se eu fosse alistar aqui, só entre as igrejas pós-reforma, sem levar em conta antes da reforma, que existiram centenas, só pós-reforma, se eu fosse falar, e principalmente as religiões as mais modernas, quando eu falo religião, estou falando religião do ponto de vista sociológico, e não do ponto de vista teológico, que são diferentes as duas classificações. Mas do ponto de vista sociológico, por exemplo, eu falar de Mórmon, eu falar de Testemunha de Jeová, eu falar de Meninos de Deus, eu falar de outras tantas adventistas e outras tantas igrejas no Brasil, estou falando de seita, e eu me torno às vezes intolerante com eles. Não admito que nada do que eles fazem é certo. Isso é um equívoco muito grande. Nós precisamos aprender a olhar tudo e reter o bem. 4. Valorizar a ética e moral desses ensinamentos no cotidiano sem o exclusivismo. Olha, se você olhar aquilo que as grandes religiões transmitem como valores morais, olha, se você olhar os analéctos, por exemplo, do hinduísmo, do budismo, do confucionismo, você vai encontrar coisas maravilhosas. Eu sugiro até que você olhe. Então nós precisamos tirar essa capa do exclusivismo de aspectos religiosos, não do exclusivismo do nosso Deus a quem servimos. Esse nós não podemos abrir mão. Esse nós não podemos nos apartar. Mas as outras coisas, tudo pode ser analisado. Tudo pode ser olhado por um outro lado. E finalmente, a quinta aplicação que eu gostaria que você fizesse. Buscar uma postura de humildade e aprendizado diante das diferentes tradições. Admita que nós não sabemos tudo. Admita que nós precisamos aprender muito para que nós sejamos cristãos verdadeiros. Cristãos que vivam com altruísmo, com fidelidade, com lealdade. Nós precisamos disso. Aliás, deixa eu te falar uma coisa para encerrar esse vídeo aqui. E para encerrar o nosso curso, que eu espero que tenha sido útil para você. A maior parte das nossas atitudes extremas de exclusivismo religioso, de intolerância religiosa, estão ligadas exatamente à nossa ignorância com relação ao que as Escrituras dizem. Estude mais a Bíblia e você vai se tornar uma pessoa muito mais tolerante, muito mais compreensiva do aquilo que as pessoas falam, sem abrir mão de suas convicções, que é muito importante. Que o Senhor te abençoe, que esse curso tenha sido uma bênção na sua vida e que você continue a aprender. Isso aqui foi apenas um pontapé inicial e muito pequeno. Você precisa ir muito mais além.